A minha homenagem nos Deuses da Bola de hoje vai para Valdir Pereira, o Didi. Você conhece o Didi, né? Didi o humorista, tal, mas esse foi o primeiro Didi com destaque em todo o mundo. Mundo porque ele foi considerado o maior jogador da Copa do Mundo de 58. Mas a história dele começa na periferia do Rio de Janeiro. Ele morava em São Gonçalo, tinha muita habilidade com o futebol, batia na bola como poucos. Que habilidade tinha o Didi. E isso fez com que ele jogasse alguns times menores, mas se consagrasse para valer no Fluminense. Nossa, rapidamente aquele time ficou um timaço. E depois ele foi para o Botafogo, onde, nossa, encantou todo mundo. Era um time do Botafogo espetacular. Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagallo. Só jogador grande. Nilton Santos, goleiro Manga, só feras. Eu poderia fazer um Deuses da Bola para cada um deles e talvez faça algum dia. Mas o Didi era o mestre, era o maestro, o cara que comandava aquele time que tinha como maior estrela, até pela maneira como jogava o Garrincha. O Didi encantou tanto no futebol brasileiro que foi chamado pelo Real Madrid, a super primeira máquina do Real Madrid, que tinha o Di Stéfano como seu o jogador de mais destaque. E o Didi ficou lá por muito pouco tempo, deu tempo de ganhar uma Champions, porque o Real Madrid, quando não tem o que fazer, ganha Champions, né? Então, ele voltou muito rapidamente. E alegou que foi boicotado pelo Di Stéfano. Outros alegam que, na verdade, ele não se adaptou. O frio para ele foi muito pesado, ele não conseguiu se adaptar e voltou para o Brasil precocemente. Mas foi bom para o futebol brasileiro. Ele volta para o Botafogo, que forma um time extraordinário, vira a base da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, e aí o Brasil ganha os títulos, ainda somado a Pelé e tal, aqueles monstros que apareceram, o Brasil passa a ser uma referência no futebol, e o Didi ganha de Nelson Rodrigues o apelido de Príncipe Etíope, pela elegância dele. E ele batia na bola de um jeito tão espetacular que o chute dele, a bola subia, 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 e depois ia caindo assim. Esse chute ganha o título de folha seca. Só o Didi sabia fazer isso no futebol. O gol que classifica o Brasil para a Copa do Mundo de 1958 foi marcado numa folha seca do Didi contra o Peru, exatamente onde o Didi depois iria ser técnico e disputar uma Copa do Mundo contra o Brasil em 70 e dar trabalho em quarta de final. Para a seleção de 70, hein? O Peru fez 2 gols, o Brasil fez 4, se classificou, mas deu muito trabalho. Aliás, outra façanha do Didi. Ele foi treinador e jogador em 3 equipes, inclusive no Sporting Cristal do Peru. Chamou a atenção, foi para a seleção e levou a seleção peruana para uma Copa do Mundo, coisa que não acontecia desde 30, quando ela tinha ido como convidada. Em 70 ela se classificou. Foi para a Copa, com o Didi fazendo um grande sucesso, aliás, eliminando a Argentina, né? E jogando uma primeira fase espetacular. Aí pegou o Brasil, ficou muito difícil para aquela seleção. O Didi terminou a carreira como jogador no São Paulo. São Paulo tentou repetir com ele o que tinha feito com o Leandro da Silva e Zizinho, trazendo jogadores já mais velhos para fazer o time crescer, mas com o Didi não funcionou. Aí ele parou de jogar futebol, como tinha muita fama no futebol peruano, foi convidado para ser treinador da seleção e fez todo esse sucesso que eu falei. Didi viveu como uma grande referência no futebol, dirigiu vários times importantes, mas ele morreu com a frustração. Qual será essa frustração? Por mais que ele tentasse, ele não conseguiu passar o seu método do chute de folha seca para ninguém. Você nunca vai ver ninguém chutando a bola, ela vai, sobe, de repente ela diminui a velocidade e vai caindo suavemente. Só Didi fez isso. E ele realmente, até quando estava já velhinho, quando estava já adoentado, dizia que a grande frustração dele foi não ter conseguido passar esse método, por mais que tentasse, para nenhum jogador. E olha que ele conviveu com jogadores espetaculares, mas ele era espetacular. Ele foi marcante. Didi da folha seca, Didi o príncipe etíope, Didi o líder da seleção de 58, Didi o líder do Botafogo, maior time da história do clube. E um dos maiores times de toda a história do futebol. Didi merece toda a nossa homenagem aqui nos Deuses da Bola. Inscreva-se no nosso canal e tenha muito mais histórias como essa.